Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Inter 1, Independiente Medellín 1, que acaba de acontecer lá na Colômbia, em Medellín, no estádio Atanásio Girardot, pela estreia colorada na Copa Libertadores da América. E é óbvio que por ser Libertadores, naturalmente já tem uma magia especial, já tem todo um porquê diferente. Mas eu não posso me furtar de dizer para vocês o tamanho da minha frustração. Como um cara que acompanha o Inter imaginava, tá bom, e falei hoje isso no Donos da Bola, eu ainda nutri uma esperança de que, olha, de repente, por estar numa competição diferente, por não ser mais gauchão, não estar jogando contra o time retrancado no interior, as coisas poderiam voltar a acontecer e nós poderemos ver um Inter de 2023 muito mais próximo daquele que terminou 2022. Mas, para surpresa de muitos, não surpresa para outros tantos, o fato é que o Inter, para mim, se repetiu. E o empate acabou sendo justo. Eu não via grande mérito maior na vitória, embora o Inter de fato tivesse outras oportunidades, mas a realidade é que a mentalidade proposta pelo técnico Mano Menezes não me agrada. Porque, tá claro, o Inter em certo momento só falta dizer, se eu não for para ataque, eu não tomo gol. Se eu não fizer gol e também não levar, para mim tá decente. E é isso que eu nunca vou concordar. Gente, vamos lá, o empate pra mim foi justo, tá? Não tem como, eu sempre gosto de começar pontuando isso, você pode discordar de boa, dizer que o Internacional merecia a vitória, ou que não, que poderia ter perdido, tá bom, faz parte, é do jogo, mas pra mim foi jogo pra empate mesmo, o Inter tem um pouquinho mais de posse de bola, 4, 5% a mais, eles tiveram, o Inter tem um pouco mais de chute também, mas nada absurdo, não foi um domínio amplo, eles tiveram chances cara a cara com o Kehler, depois o Kehler também falhou, então assim, cara, foi mais ou menos. O Luiz Adriano perdeu 3 oportunidades, foi um empate. Eu não vejo assim, é óbvio que ele não é necessariamente trágico na tabela, pensando numa classificação, mas eu não gosto de ver, eu queria ver a atuação do Inter, eu queria ter uma esperança de que dias melhores estavam por acontecer. E essa mentalidade do Inter que fez 1-1 e depois ficou lá, com o Kehler matando tempo no gol, com o Internacional não indo pro ataque desde muito tempo antes, precisando tomar um gol de empate para ir botar um Pedro Henrique e tentar ir fazer alguma coisa diferente, isso não me agrada e isso de fato me deixa bastante frustrado ao cobrir jogos do Internacional. Gente, vamos falar especificamente, tem 2 jogadores que infelizmente comprometeram, tanto o goleiro Kehler quanto o centroavante Luiz Adriano, as duas extremidades do Inter. Vamos lá, o Kehler tem um mérito de quando há um erro de saída de bola do Depena e aí o Johnny não consegue parar o atacante deles, o cara mesmo que desequilibrado finaliza e o Kehler com as pernas faz uma defesaça. E ali ele salva o Internacional, de fato precisa ser registrado isso. Mas no gol dos caras, ele sai numa bola lá quase fora da grande área, que tinha o mercado inteiro para cabecear com o jogador deles, o Kehler fura, erra na bola e acaba facilitando totalmente um gol dos camaradas. Ou seja, ele entregou um gol. Ele tem uma falha grosseira, uma falha importante, que acaba resultando no gol, o primeiro gol que o Internacional toma nessa Copa Libertadores da América. Por isso, o primeiro cara que entra aqui nos comprometedores é o Kehler. O segundo é o Luiz Adriano, e aí tu vai dizer, mas por quê? Bom, o Luiz Adriano perdeu 3 oportunidades de gol. No primeiro tempo tem uma pifada, mas é uma bola assim, ó, que ela vem cruzada do Alan Patrick, que primeiro, ele não se posiciona direito porque não vê que está impedido, e isso às vezes o cara sai em disparada e é o meia que erra na tocada da bola. Mas ali foi ele que não acompanhou a marcação, ele se colocou em posição de impedimento. Tal qual a gente via, por exemplo, o Galhardo fazer diversas vezes no Inter, a gente ficava, meu Deus, por que o cara não entra direitinho na linha? Pois é, o Luiz Adriano errou. E depois ainda nem domina a bola, porque mesmo se não tivesse impedimento, ele teria perdido o lance. Mais adiante ainda, o quê? Coisa de 5 minutos de diferença, tem uma bola que aí não tem explicação. O Alan Patrick foi um cara que jogou decentemente nesse time, pifa ele na entrada da grande área, assim, ó, um pouquinho, uns 2 palmos pro lado, assim, mais pra direita do pênalti, e era só bater cruzado, bater no canto, bater rasteiro, não, ele explode no goleiro. E aí não tem explicação. Na segunda etapa, para fechar, ainda também se colocou em posição de impedimento, quando num outro lance iria pegar cara a cara com o goleiro. E aí, Kehler lá atrás e Luiz Adriano lá na frente, prejudicaram o Internacional. Se o Kehler tivesse feito tudo certinho, seria 1-0 do Inter. E a gente já tá dizendo, olha, o Inter não jogou bem, mas pelo menos venceu. Se o Luiz Adriano tivesse minimamente feito a função que ele foi contratado para fazer e
marcado uma das 3 chances e no mínimo a que ele recebeu na marca do pênalti, a gente já tá falando. O Inter não jogou o que sabe, ainda não estreou na temporada, mas pelo menos salvou uma atuação. Percebam, 2 caras que comprometeram o desempenho colorado. O técnico Mano Menezes, para mim, ele precisa ser colocado nessa linha. Primeiro que eu não concordo com a mentalidade do time. Segundo que tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Por exemplo, o Luca entra como salvação porque claramente tinha que tirar o Luiz Adriano, que não era a noite dele, e o Luca entra e a gente vai olhar ali o scout e diz assim, cara, ele tem 53 minutos na temporada. Poxa vida, entende isso? O Luca não chegou assim com ritmo, ele salvou o Inter e nós vamos falar sobre isso. Mas você entende que já tá errado? Já era pro teu centroavante nas categorias de base ter muito mais rodagem, para ele tá sendo preparado há muito mais tempo pelo treinador. Mas não, o Inter tá perdendo por 1-0, o que tu faz? Bota o guri lá. A chance de dar errado é gigante. E aí eu te pergunto, por que nos jogos do Gauchão, numa partida em que tu tá assim, vou botar reservas, bota ele. Sabe, eu já vi o alemão, o Luiz Adriano, tá bom, precisava nessa reta final entrosar com o time, mas assim, eu não consigo entender. E ele, por sorte, entra, bom jogador que é, tem um cruzamento do Baralhas, o Baralhas toca na esquerda, ele ganha no corpo, cruza, o Wanderson perde um gol, a gente vai falar sobre isso e sobra para Alan Patrick, o Alan Patrick faz. Então o Luca salva o Inter, a jogada é do Luca. Mas quem merecia marcar o gol foi... Quem merecia marcar o gol foi o Alan Patrick, porque o Alan Patrick foi o único cara, o melhor em campo disparado, mas é o único cara que tá jogando bem toda a partida, o único cara que tá jogando até mais do que jogava na temporada passada. Eu sempre brinco aqui, tem alguns jogadores que estão muito abaixo, que a gente tá assim, tá meio que irreconhecível o nível de alguns caras, o Bustos, o Mercado, não foi bem nessa partida, embora não tivesse tão mal, mas tem alguns caras que estão meio que irreconhecíveis, que estão jogando menos. Tem um cara que tá jogando a mesma coisa de antes, que é o Pedro Henrique, que tá jogando a mesma coisa, e tem o Alan Patrick, que não tava jogando tanto o ano passado, porque cansava e tudo mais, e esse ano tá arrebentando. Então ele merecia o gol. Pelas pifadas que deu pro Luiz Adriano, finalmente sobra uma bola pra ele. Não era tão fácil, que tinha um caminhão de gente. Ele vai lá e mete pra rede, escolhe bem direitinho onde tinha que botar e faz 1-0. Que eu não vou dizer que era injusto, porque o Inter produzia, mas pela bola, pelo futebol e por alguns fatos que aconteciam na partida, eu não consegui entender. Por exemplo, o Pedro Henrique entra, tá? O Inter não tá jogando tanto, o Mano Menezes veio fazer o quê? Tomei o gol. Vou botar Pedro Henrique e Wanderson pra ver se tá certo. Olha que novidade. O Pedro Henrique entra e melhora o time do Inter. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O Pedro Henrique entrou e melhorou o time. Pelo menos tem jogada dos dois lados, fica insinuante. Mas precisou Mano Menezes tomar um gol para criar coragem minimamente para ataque, para conseguir um empate, porque depois que consegue um empate, retranca tudo e pelo menos não vamos perder, porque essa é a mentalidade, essa é a filosofia atualmente no Internacional. Só que aí o Alan Patrick, o Pedro Henrique consegue cavar uma falta, a falta tá ali a 2 palmos, né, 5 dedos, na verdade já 10, né, da grande área. E aí ela tem o Tauan Lara e o Alan Patrick para bater. E tu pensa, o Alan Patrick tá fazendo uma partidaça, é o capitão do time, o cara de maior qualidade técnica, a referência técnica desse time, ele vai pegar com a perna direita, vai meter em curva e vai tentar, seja o que Deus quiser, mesmo que ela bata no travessão. Não, bate no Tauan Lara. E aí eu fico pensando, por quê? Qual o sentido? Qual é, sabe, tipo, ele nunca bateu, eu nem lembro dele bater falta, eu sou ruim de memória, admito, mas eu nem lembro dele bater falta. E o Tauan Lara, eu não vou ser definitivo com ele, absolutamente não. No primeiro tempo, com 20 segundos, o cara entortou ele. Não foi culpa dele, foi mais mérito do adversário. Mas assim, ele tava na marcação e aí levou, o cara bailou com ele. Só que eu fico pensando assim, cara, tá claro que ele não tá acompanhando o ritmo dos demais. E ele tá sentindo talvez a mesma coisa que o Luca, que a gente já poderia ter visto ele jogar muito mais, mas teve que esperar o René ter uma lesão pra aí o cara ser jogado e dizer assim, vai lá e faz o que tu pode pela tua vida. Eu não consigo entender. E não consigo entender algumas atitudes, tipo essa falta, que claramente foi um erro estratégico do Internacional ter colocado ele pra bater. Mas vamos lá, o Inter tem uma partida que tá ruim, toma o gol, por falhas que eu já citei de todos os envolvidos, entra o Pedro Henrique, consegue um empate, o Pedro Henrique reacende o time, o Luca tem o mérito de salvar, o Alan Patrick, por justiça, os deuses do futebol dizendo, tá, pega uma bola tu e faz aqui, porque tu tá pifando todo mundo, os caras não estão te ajudando, e o Mano Menezes diz assim, empatei, o que eu vou fazer? Tira o Alan Patrick e bota o Matheus Dias. Eu concordo que precisava de alguém ali e tal, o Inter tava com alguma dificuldade entre os volantes, que tinham os jogadores deles jogando nas costas, mas, poxa, sabe, o recado é claro, tu empatou.
E aí tu, vamos pra frente, tem mais 5 minutinhos pra tentar alguma coisa. Não, vamos segurar aqui, ó, tá bom, pelo menos a gente não perde. Não era essa. É óbvio que para esse jogo, especificamente, tudo bem. Mas não era essa a mentalidade que eu esperava de um Internacional na Copa Libertadores da América. E, gente, vamos lá. O Bustos não tá jogando mesmo de antes. O Mercado, cara, o Moledo, nos minutos que ficou na vaga do Mercado na reta final, jogou mais do que o Mercado. Do que o Mercado e do que o Vitão juntos. Tá? Então os dois estão abaixo. O Tauan Lara, é difícil criticar ele pela... ele tá sentindo, mas assim, tá começando a sua trajetória num time profissional. O Johnny nem perto, depende, então, meu Deus do céu, parece que é outro jogador, assim, é outra pessoa que tá jogando ali, armando esse time. O Alan Patrick bem, o Maurício, pra mim, assim, o Maurício e o Wanderson tiveram atuações muito parecidas. Eles foram protagonistas, porque o Maurício se movimenta pra caramba, o Wanderson também fez várias jogadas, mas presta atenção, na definição eles erraram. O Wanderson tem uma jogada que ele corta pra dentro no primeiro tempo e bate, beleza, bateu de fora da área, mas no gol... é um erro dele. O Luca faz o cruzamento e que, tipo, o goleiro defende. Ah, mas, cara, ele é atacante, ele tem que tocar aquela bola pra rede. Ele não é centroavante, mas assim, cruzamento na pequena área, o mínimo que eu espero é que ele tire do goleiro. E ele não tira. Por sorte, a gente tá falando aqui de um rebote que o Alan Patrick pega e faz. Mas ele erra a finalização. E isso a gente tem que prestar atenção. O Wanderson, no acabamento das jogadas, quando ela é pra finalizar, ele vai mal. Se tem que dar assistência, se tem que passar por 2, 3, rolar pra alguém fazer, é maravilhoso. Quando tem que finalizar, ele erra. Por isso que ele tem, se a gente for olhar, um cara de quase 30 anos, 28 na verdade, que tem 30 gols na carreira, na vida dele. Ele não é um goleador, ele tem esse defeito. E o Maurício também, embora boa movimentação, gostei, deu dinâmica, deu pique, tem uma hora que é jogada também que pifam ele, cruzam, ele bate com a cucuruco, assim, no primeiro... É cucuruco aqui? Aqui, em cima do coisa, ele cabeceia assim, ó, ele mete, sabe, o coco na bola. É erro, né? Não é bacana. Enfim, tem muita gente abaixo, e só o Alan Patrick jogando mais e o Pedro Henrique jogando a mesma coisa. E aí teve que o Luca salvar, depois de ter jogado nem 90 minutos nessa temporada, foi lá e disse, meu filho, vai lá e resolve, e ele resolveu. Pelo menos isso é bom. O empate na tabela não é ruim, mas vamos lá, pra futebol, eu, JB, queria mais. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.